Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marceliano Andrade, estou ministrando o curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1. Essa é a nossa 10ª aula, onde abordamos circuitos de primeira ordem, circuitos RL e RC. Caso particular, são circuitos que só possuem um elemento que armazena energia. Nós vamos aqui abordar os nossos circuitos sob o aspecto também de transiente, regime permanente, resposta forçada, resposta natural, para entradas constantes ou generalizar para entradas não constantes. Este capítulo corresponde à solução de circuitos de primeira ordem. O que seria um circuito de primeira ordem? São aqueles circuitos que só possuem um elemento que armazena energia. No caso, ou um capacitor ou um indutor. Nunca os dois juntos, porque neste caso ele passa a ter uma ordem superior. Para resolver esses circuitos, nós vamos utilizar os conhecimentos anteriores. Em especial, nessa primeira abordagem, a aplicação do Teorema de Norton ou de Thevenin. Thevenin para poder abordar a solução com um único capacitor, circuito de primeira ordem, e Norton para um circuito condutor. A ideia geral é a seguinte: nós temos um circuito completo, como temos aqui e também temos nessa região, e nós vamos separar esse circuito em duas partes. Uma primeira parte será considerado um circuito, será transformado ou transitar para o seu modelo de Thevenin. Então aqui teria a parte de Thevenin e ele vai ser conectado ao capacitor em separado. Então aqui nós temos o capacitor, aqui nós temos o circuito Thevenin. De forma similar, nós vamos fazer com o circuito em Norton. Então, independentemente do tamanho do circuito, da quantidade de componentes que ele tem, de fontes de tensão independentes, de fontes dependentes, de resistências, ele só vai ter um capacitor ou um indutor. O que fazemos? Isolamos aqui do lado direito o capacitor ou indutor e todo o circuito em consideração ele é substituído para resolver problemas com o capacitor pelo modelo equivalente de Thevenin ou para resolver problemas com o indutor pelo modelo equivalente de Norton. Então, nós teremos, no caso específico, se a gente estiver resolvendo um problema com o nosso modelo de Thevenin ou atacando um circuito onde temos um capacitor, este será o nosso circuito de referência. Onde nós vamos ter aqui a tensão de Thevenin, uma resistência e logo na frente a capacitância. Tensão de Thevenin, resistência de Thevenin, o capacitor e vamos descobrir, por exemplo, essa tensão. No caso específico, se estamos buscando resolver um circuito que tem um indutor, nós vamos utilizar como modelo de referência, onde nós temos aqui uma fonte de corrente, a resistência de Norton, conectada ao nosso indutor. Aqui a corrente de curto-circuito, resistência de Norton, o nosso indutor e normalmente a gente busca encontrar o valor da corrente desse indutor. Então esses são os modelos básicos que a gente utiliza como referência para equacionar esse problema. Adicionalmente, nós temos fundamentos importantíssimos aqui, que a gente chama de resposta completa, onde nós podemos explorar os conceitos de transiente e de regime permanente. Ou ainda, podemos explorar o conceito de resposta natural ou resposta forçada. Observe que nós não estamos somente resolvendo uma equação matemática, nós estamos entendendo os seus fundamentos físicos que estão associados a essa realidade. O que seria essa resposta completa? Obviamente, a resposta completa é a resposta do nosso circuito. Eu quero saber qual o valor da resposta desta tensão. Eu posso decompor essa resposta em parcelas, onde uma das decomposições é a resposta transiente e a outra regime permanente. Se a gente olhar, por exemplo, esta equação, que é uma resposta completa, eu creio que fica claro que esta parcela aqui, onde eu tenho K vezes E elevado a menos T dividido por tal, é uma resposta transiente. Ela vai desaparecer do processo.
ela vai sumir com o tempo, já que eu tenho um exponencial decaindo aí nesta soma da resposta completa. Já essa outra parte aqui, mas ela continua. Então aqui nós temos uma resposta transiente e essa aqui é uma resposta permanente, já que ela continua t até infinito. Observem que aconteceu um chaveamento neste tempo t igual a zero, e isso mudou o padrão da nossa forma de onda. Neste ponto aqui, digamos que ele já entrou em regime permanente, porque ele saiu desta região intermediária logo após o chaveamento, que é a região transiente. Esse pico aqui é um pouquinho maior do que os outros. Ele está em um processo de acomodação, em um processo de buscar o regime permanente. Nessa técnica que nós vamos apresentar, nós vamos ser capazes de estudar esses transientes, encontrar a resposta permanente, ou no caso, encontrar a resposta completa. Inicialmente para uma entrada DC, uma entrada constante, e depois ampliando e generalizando para uma entrada qualquer. Mas independente, nós temos aqui a composição de uma parcela transiente, associada a esse mudança bruta que aconteceu no circuito, e depois uma permanente que continua no nosso circuito. De forma complementar, nós temos esta outra forma de explorar o nosso circuito, que a resposta completa é a soma da resposta natural, mas a resposta forçada. A resposta natural é a resposta do circuito somente à sua energia interna armazenada. Então aqui a gente imagina que nós estamos com a resposta natural, seria retirar a fonte. Você retira as entradas do circuito, coloca elas em repouso e busca a solução do circuito somente para a energia que está armazenada naquele ponto ali. Essa resposta natural a gente pode encontrar através da solução da equação homogênea de um circuito de uma solução da equação diferencial. Já, então, a resposta natural a gente remove as condições, as fontes, as que estão excitando o nosso sistema, e buscamos descobrir o seu comportamento somente para as condições iniciais. Já a outra resposta que se soma à natural para realizar a resposta completa é a resposta forçada. Aqui no caso, nós consideramos que as condições iniciais são zeros, capacitores e indutores não estão carregados, e resolvemos o nosso circuito somente para a excitação de entrada. Então, outra forma de interpretar e de entender e de compreender a solução de um circuito elétrico de primeira ordem e de ordens superiores também. E dentro desse nosso último mapa, nós temos aqui um plano que vai ser utilizado quando os nossos circuitos se tornarem um pouco mais sofisticados. Como encontrar a resposta completa? Um caminho para isso, para encontrar essa resposta, pode ser a seguinte. Primeiro passo, nós precisamos encontrar as condições iniciais. Lembre-se que o capítulo anterior nós já apresentamos como encontrar condições iniciais, baseado até no fundamento que a tensão no capacitor não muda instantaneamente em T de 0- e T de 0+. A corrente no indutor não muda instantaneamente em T de 0- e T de 0+. E mais com análise de circuitos, nós somos capazes de encontrar essa resposta, essa condição inicial, as condições de contorno da nossa equação. Uma vez feito isso, e seguindo esse plano aqui, não necessariamente ele será seguido em todas as nossas soluções, mas é um plano importante, já que a resposta completa é a solução da natural mais a forçada, nós podemos, a partir da equação diferencial modelada, que modela o circuito, descobrir a resposta natural, em outras palavras, a solução da equação homogênea para esse circuito, e, num segundo momento, encontrar a resposta forçada, onde negligencia-se as condições iniciais e resolve o circuito somente para a excitação, somente para as fontes independentes que o acionam e o que estão alimentando esse circuito. Uma vez que temos a resposta natural e a resposta forçada, podemos somar essas duas componentes e obter a nossa resposta completa. Então esse é um mapa para generalizar aqui, para disciplinar
um pouco como nós vamos proceder na busca das soluções de circuitos de primeira ordem. Como nós vimos no slide anterior, o passo importante para realizar essa substituição ou buscar a solução do circuito de primeira ordem é pegar um circuito mais complexo e substituir pelo seu modelo de Thevenin e o de Norton, com a consideração que este circuito será ele completo menos o capacitor, que ficará isolado em um lado ou o indultor no outro. Aqui nós vamos ter o nosso modelo de Thevenin para esse equacionamento. E neste outro nós vamos ter o modelo de Norton. Feito esses dois modelos, aqui pode estar substituindo e deve substituir um circuito mais complexo, assim como esse também. Então nós passamos um circuito que tinha N componentes para 3 componentes. E a nossa solução se baseia em cima desta realidade. Para fazer isso, nós podemos aqui observar nesse circuito que teríamos que substituir este modelo aqui pelo seu modelo equivalente de Thevenin, assim como teremos que substituir esta região pelo seu modelo equivalente de Norton. Observe que o capacitor ele fica isolado, conectado aos modelos de circuitos ali previamente estabelecidos. Como fazer esse procedimento? Nós já sabemos, nós já aplicamos em capítulos anteriores este protocolo, onde nós temos, por exemplo, se a gente tem aqui em caso 1, pegar o circuito 1 e aqui o circuito 2, no circuito 1 em t igual a 0, imaginamos que nós estamos atrás de buscar o nosso V de Thevenin. Qual é o valor do V de Thevenin? Então nós podemos pegar esse circuito 1 e redesenhá-lo aqui nesta região, onde nós vamos ter a seguinte representação. Uma resistência, uma outra resistência, e vamos abrir o nosso circuito aqui, porque nós estamos tirando o capacitor, e observem que esta chave ela está aberta em t igual a menor que 0, e ela fecha em t igual a 0. Ao fechar em t igual a 0, ela vai curto-circuitar este componente e ele sairá da nossa equação. Assim nós ficamos com R2, aqui nós temos R3, e aqui nós temos VS, que são os elementos que fazem parte desse processo. O que nós vamos buscar identificar aqui? Vamos buscar identificar o valor da tensão de saída, no caso, a tensão de Thevenin, que fica aqui presente. Como encontrar essa tensão de Thevenin? Esse circuito é muito simples. A nossa tensão de Thevenin é nada mais do que a própria tensão de circuito aberto, obviamente, que vai ser dada por R3 dividido por R2 mais R3 vezes a tensão de entrada. O segundo passo para resolver o circuito e o modelo de Thevenin é encontrar a nossa resistência de Thevenin. Então, para o mesmo circuito, para t igual a 0, nós vamos agora buscar a nossa resistência de Thevenin. Para a resistência de Thevenin, nós colocamos a nossa fonte em repouso. Então, nós temos aí o circuito agora, o modelo da nossa fonte é um curto-circuito. Então, nós teremos naturalmente, esta resposta, ou esta representação para esse circuito, onde aqui nós queremos a nossa resistência de Thevenin. Lembrando que a fonte foi substituída por um circuito aberto, um circuito fechado, com tensão igual a 0, já que é desta forma que a contribuição dessa fonte na saída passa a ser nula. E a nossa resistência de Thevenin é igual a
R2 em paralelo com R3. Ou seja, R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Concluindo aqui o nosso modelo, para t maior que zero, o nosso circuito tem a seguinte representação. E é esse circuito que nós devemos resolver aplicando teoria de circuito. Nós vamos ter aqui o nosso circuito com uma resistência de Thevenin, uma tensão de Thevenin, conectada a um capacitor, que por sua vez, a nossa resposta desejada corresponde à tensão, por exemplo, neste capacitor. Para encontrar essa tensão, vamos precisar levantar a equação diferencial desse circuito. Precisaremos saber as condições iniciais desse circuito e aplicar metodologias de solução de equações diferenciais. Aplicando raciocínio similar ao exemplo 2, ao circuito 2, onde nós temos aqui ele representado, a chave também está fechada em t igual a zero. Então nós precisamos em t igual a zero descobrir o valor da corrente de curto-circuito, ou a corrente de Norton. Aqui, quem é a corrente de Norton desse circuito? Para poder fazer isso, nós vamos ter que pegar o nosso circuito também, onde nós temos aqui mais e menos. O circuito é exatamente o anterior, com exceção da substituição do nosso capacitor por um indutor. Então nós temos aqui o nosso circuito e, nesse caso em particular, nós vamos precisar identificar o valor da corrente de curto-circuito. Qual é a corrente que passa aqui, que é a nossa corrente de Norton. Temos para esse circuito aqui um valor da resistência R2, R3 e a tensão de entrada é o próprio Vs. Encontrar aqui essa resistência é muito fácil. Essa corrente é muito fácil, porque na hora que você fecha um curto-circuito, ali naturalmente essa aqui para de conduzir. E nós temos aí que a nossa resistência de Norton para esse circuito, ela é dada diretamente, a corrente de Norton é dada diretamente pelo valor da tensão da fonte dividido por R2. Para encontrar no circuito 2, agora no tempo t igual a zero, a nossa resistência de Norton, nós temos o seguinte: é t igual a zero maior que zero também. Nós temos o seguinte: precisamos colocar em repouso a nossa fonte de tensão, e a gente já se lembra também claramente que a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin. Vamos fazer aqui, mas não tinha nem necessidade da gente identificar isso, porque nós sabemos que a nossa resistência de Norton, fechamos aqui, colocamos em repouso essa fonte, e nós sabemos que a resistência de Norton é igual a R2 em paralelo com R3. Consequência desse raciocínio é que nós vamos poder agora substituir esse circuito pelo presente circuito, onde nós temos aqui uma fonte de corrente, uma resistência de Norton, conectada ao nosso indutor. Esse circuito é o circuito que será resolvido para que a gente possa encontrar a solução de primeira ordem. Então, corrente de Norton, resistência de Norton. Aqui nós temos um indutor e o nosso objetivo aqui pode ser nada mais, nada menos do que encontrar o valor dessa corrente no indutor em qualquer tempo. Então, aqui a gente pode considerar para t maior ou igual a zero.
lembrando aí do caso do slide anterior, nós chegamos a circuitos, nós reduzimos um circuito de primeira ordem que apresenta capacitor a um modelo de Thevenin mais o capacitor isolado, assim como nos reduzimos um circuito com indutor, somente um indutor, circuito de primeira ordem, a um modelo de Norton mais uma resistência em separado. O que nós vamos mostrar aqui é que as equações que surgem, tanto do modelo com capacitor como um modelo com indutor, é esta equação geral. E, em seguida, nós vamos resolver essa equação geral, que é o mesmo que resolver e permitir resolver a equação particular de cada um desses circuitos, independentemente dos valores que eles venham a ter, através do método de separação de variáveis que vocês devem ter estudado em cálculo em algum momento. Então vamos levantar as equações. Quais são as equações de circuito em particular? Aqui nós temos o seguinte. Se a gente pegar este primeiro circuito, que é o nosso circuito, onde nós temos o nosso modelo de Thevenin, que temos somente uma resistência conectado a um capacitor, esse circuito vai nos dar uma equação diferencial. E esta equação diferencial é exatamente a que nós vamos buscar aqui. Em um segundo momento, naturalmente, resolver essa equação. O que nós temos aqui? Um valor de RT, R de Thevenin, V de Thevenin e um valor do capacitor. O que nós podemos observar mais? Que a nossa solução é esta aqui. Nós buscamos saber o valor da tensão no capacitor a qualquer tempo. Como resolver este problema? Não falta métodos e é um problema bem simples. A novidade é que nós temos um capacitor nesse circuito, mas não deixa de ser bastante execuível a montagem deste modelo. Podemos aqui, por exemplo, utilizar a nossa análise nodal, já que ela nos dá justamente as tensões dos nós. Se a gente observar este nó aqui, a tensão já é dada, então não me preocupo com ele, que é a própria tensão da fonte independente. E este outro nó é a tensão que eu estou atrás, que é a do nosso capacitor. Tomamos como referência o terra nessa posição. Dito isso, nós podemos aqui considerar que temos uma corrente indo para o capacitor e temos uma corrente chegando do resistor. Para aplicar análise nodal, basta a gente considerar neste nó onde nós temos o capacitor, considerar que a corrente que chega, vamos ainda assumir essa polaridade aqui, considerar que a corrente que chega no nó é igual à corrente que sai. Assim, a corrente que está chegando, que é o IR, vai ser V de Thevenin menos V no capacitor, dividido por R de Thevenin, chegou, menos IC, é igual a zero, que é a corrente do capacitor. E qual o valor da corrente de um capacitor? Nós sabemos que C é dado por C dV dt, como nós vimos nos capítulos anteriores. Substituindo, nós podemos ter aqui, ó, V de Thevenin sobre a resistência de Thevenin menos a tensão no capacitor sobre a resistência de Thevenin menos C dV dt é igual a zero. E agora, isolando dV dt e dividindo toda a equação por C, nós podemos escrever a seguinte equação, que o nosso dV dt, que é a tensão no capacitor, a derivada da tensão no capacitor, mais, dividindo tudo por RC, 1 sobre RTC V, será igual a 1 sobre RTC vezes V de Thevenin. Observe que essa equação tem o mesmo formato desta outra equação. A gente coloca ela aqui embaixo, nós temos que dx
dx dt mais 1 sobre tal x é igual a k. Obviamente, isso aqui é tudo função de t, assim como esse também é função de t nesse circuito. O nosso entrada é constante. A nossa entrada é constante. E o nosso tal é igual a RT vezes C. E nós temos uma equação com o mesmo modelo. Fazendo raciocínio similar para o circuito, o segundo circuito, onde nós temos o modelo de Norton agora aí presente, nós temos o seguinte, nós temos aqui uma resistência que vai estar conectada a uma indutância. E nós estamos atrás de levantar a equação diferencial da corrente, em particular, a equação diferencial desta corrente que passa no indutor. Ou seja, que corrente é esta aqui? Ó? Qual é a equação diferencial desta corrente? Para fazer isso, temos aqui a corrente de Norton, a resistência de Norton, um valor para a nossa indutância, onde aqui tem um valor L associado, e podemos resolver esse circuito de várias formas também. O nosso objetivo é encontrar a corrente IL. Porém, uma forma interessante aqui é a gente aplicar análise de malhas, porque ela já vai nos dar a corrente, já que a análise de malha busca as correntes de malhas. Essa corrente de malha aqui, I2, é exatamente a corrente que nos interessa. Vamos aqui ainda estabelecer uma polaridade para essa resistência. Feito essa modelagem e aplicando a análise de malha, nós podemos observar que I1 não preciso calcular, já que I1 é o próprio IN. Então a gente só precisa se preocupar com a malha onde tem a corrente de malha I2. E aí nós vamos aqui para a luta. Nós temos aqui menos Rn, que é a resistência de Norton, vezes I1, que é o próprio IN, menos I2, que é o próprio IL, que a gente está atrás. O nosso I, eu vou colocar aqui, chamar esse aqui a nossa corrente I de interesse, mais a tensão que passa no resistor Rn, que é a mesma tensão que está no nosso VL. Então vamos botar IL. IL mais a tensão VL igual a zero. E quem é VL? VL é igual a L DIL dt. Trabalhando um pouquinho essa equação, nós podemos ver que menos Rn IN mais Rn IL mais L DIL dt será igual a zero. Dividindo tudo por L e buscando colocar neste formato de equação, nós temos que DIL dt mais, se eu dividir tudo por L, vai dar Rn sobre L. E se eu inverter mais uma vez, 1 sobre L sobre Rn vezes IL é igual, passando para o outro lado da expressão, a Rn sobre L vezes IN, sabendo que o nosso IN é a entrada corrente constante. Assim, nós temos também representado aqui uma equação que tem este formato, aonde temos aqui um valor constante e o nosso tal é dado por L sobre Rn, sendo que a equação tem o mesmo modelo.
Sabemos encontrar agora a equação de primeira ordem. O que nós precisamos fazer? Resolver essa equação. E como se resolve essa equação? E aí nós vamos para a segunda parte aqui. Vamos utilizar o método de separação de variáveis, ou seja, utilizando o método de separação de variáveis, nós vamos buscar resolver esta equação. Separação de variáveis, onde nós temos o seguinte. Qual é a equação? A equação é a seguinte, é dx dt mais 1 sobre tal x é igual a k. Essa equação ela surgiu nos dois modelos aqui presentes. Então vamos buscar separar essas variáveis, colocar o que é x de um lado e o que é t do outro. Para poder fazer isso, podemos, no caso em particular, escrever inicialmente que dx dt é igual a k menos x sobre tal, que é igual a k tal menos x sobre tal. Trabalhando um pouquinho mais aqui, a gente pode ainda escrever, agora dividindo aqui o nosso k tal menos x por dx, nós separamos as variáveis. dx sobre k tal menos x é igual ao nosso dt sobre tal. Só trabalhando mais um pouquinho, nós ainda podemos escrever isso para deixar num formato mais adequado para fazer a inversa, que x menos k tal é igual a menos dt sobre tal. O que nós podemos fazer aqui? Integrar os dois lados dessa equação. Podemos agora aplicar uma integral aqui. Como não é uma integral definida, nós vamos ter que somar um valor constante. Ao realizar essa integração, nós temos que aqui, pelo formato, pelo padrão, é o nosso logaritmo. Então nós temos que o ln de x menos k tal vai ser igual à integral simples aqui, e vai dar menos t sobre tal mais d. O que é possível fazer agora? Vamos isolar o nosso x. Esse é o nosso objetivo. Então, se a gente elevar a exponencial desse lado e elevar a exponencial deste outro lado, nós podemos aqui identificar que o nosso x menos k tal é igual a exponencial de menos t sobre tal mais d. Expandindo um pouquinho aqui, isolando o x, nós temos que o x vai ser igual a k tal mais a exponencial de menos t por tal vezes uma exponencial de d. Observem que essa exponencial de d é uma constante, e aí nos permite escrever essa equação como x de t é igual a k tal mais um a vezes e de menos t sobre tal. Assim nós já temos uma forma, um formato de equação de saída. Se a gente encontrar os valores de k tal, a e tal, k tal e a, nós temos a solução. Nós vamos fazer agora é colocar essa expressão em um formato que vai nos ajudar a resolver com teoria de circuitos. Para fazer isso, vamos colocar essa equação em função das condições iniciais e finais da variável de saída, da variável xt.
da seguinte forma. Em t igual a 0, obviamente, nós vamos ter o nosso x de 0. Lembre-se que x de 0 nesses nossos circuitos representa as condições iniciais, a condição de contorno. Aplicando x de 0 nessa equação, nós temos que x de 0 é igual ao nosso k tal mais a, já que e elevado a 0 é igual a 1. Assim, nós podemos isolar o nosso a dado por x de 0 menos k vezes tal. Daqui a pouco fará sentido esse raciocínio. Se a gente considera t igual a infinito, aqui nós vamos encontrar agora o nosso x de infinito. Percebam que nesse circuito aqui, quando o tempo for infinito, o capacitor está carregado. Ao estar carregado, nós não temos mais corrente nele. Logo, a tensão que aparecerá aqui no tempo t igual a infinito é a própria tensão de Thevenin. Então, x de infinito está associado à nossa tensão de Thevenin. E o x de 0 às nossas condições iniciais. De forma similar, no tempo t infinito, esse componente, o nosso indutor, vai se comportar como um curto-circuito. Ao ser um curto-circuito, esse resistor não tem corrente sobre ele, e a corrente de Norton é exatamente a própria corrente de infinito. São fundamentos que vamos utilizar para resolver os nossos circuitos. Mas qual é a relação que nós temos aqui no x de infinito? X de infinito, nós observamos que essa exponencial vai passar a ser zero, e o x de infinito é o próprio k vezes tal. Assim, podemos deduzir que o a é igual a x de 0 menos x de infinito. E a nossa equação final, com essas observações aqui apresentadas, nós temos que x de t passa a ser k tal, que é o nosso x de infinito, mais a outra parte dos seus termos, onde nós temos aqui o nosso x de 0 menos x de infinito vezes a exponencial de menos t sobre tal. Essa é a nossa expressão, ou seja, a nossa expressão aqui, que vai nos permitir resolver os nossos circuitos de primeira ordem para uma entrada constante, utilizando o método de separação de variáveis, nos deu que a saída x de t é igual a x de infinito mais x de 0 menos x de infinito é elevado a menos t sobre tal. Lembre-se que o x de infinito vai ser o nosso V de Thevenin, ou corrente de curto-circuito. O x de 0 vai ser a condição inicial, e o nosso tal é dado por RC, no caso do capacitor, L sobre Rn, no caso do indutor. Então, basta agora a gente conectar todos esses elementos para que tenhamos a resposta completa. Teremos a oportunidade agora de encontrar a nossa resposta do circuito, baseado nas equações, nas expressões que levantamos nos slides anteriores. Então vamos aqui. O que nós temos aqui? Temos o seguinte. Nesta primeira parte, vamos fazer para o capacitor aqui em particular. Se eu considero aqui somente o capacitor, somente esta região aqui que a gente vai explorar inicialmente, e por analogia vocês exploram depois com o indutor. O que nós temos aqui no tempo t igual a 0? T igual a 0. No tempo t igual a 0, nós vamos ter condições de encontrar o V0, aonde o nosso circuito tem a seguinte característica. Ou seja, já está no modelo de Thevenin. Nós temos aqui uma resistência conectada a um capacitor. E esse capacitor, o nosso objetivo é encontrar a tensão de saída nesse capacitor. Então, o que temos aqui no circuito é uma tensão Vt de entrada, V de Thevenin, um R de Thevenin e, naturalmente,
o objetivo encontrar a tensão V no tempo zero para este capacitor. Encontrar essa tensão é obedecer os princípios que nós desenvolvemos para encontrar condições iniciais de um circuito que foi dado no capítulo anterior. Podemos também buscar aqui identificar que, neste caso específico aqui, essa tensão inicial vai ser, considerando, né, que o circuito vai ser o valor do capacitor no tempo t igual a zero, o que pode ser inclusive zero. O outro ponto de referência é igual a t no infinito. Em t no infinito, aí nós já temos a seguinte particularidade. Nós temos aqui uma resistência, nós temos o nosso capacitor conectado, mas esse capacitor ele foi conectado há muito tempo atrás, no tempo t igual a zero. Logo, no tempo t infinito, esse capacitor está carregado. E pelo fato dele estar carregado, ele funciona como um circuito aberto. Desta forma, o nosso V de infinito ele vai ter o valor de V de Thevenin. Baseado nisso, nós sabemos que para t igual a zero, vai ser um determinado valor, que depende do histórico desse componente no passado. Então aqui nós temos naturalmente um valor associado, que pode ser, como falei, inclusive zero. Já para t igual a infinito, o capacitor já carregou, não temos mais corrente nesse circuito, e o V de infinito é o próprio V de Thevenin. Lembrando aqui, e usando a própria equação, esta equação aqui que está presente, nós sabemos que para a equação dx dt mais 1 sobre tal x igual a k, a solução tem a seguinte característica: x de t é igual a x de zero, na verdade x de infinito, mais x de zero menos x de infinito na exponencial de t sobre tal. Com esta característica e substituindo os valores de acordo com a nossa equação para o capacitor, nós vemos que o nosso V de t, para esse formato aí, dada a equação dele ter o mesmo modelo, vai ser igual ao x de infinito. No nosso caso aqui, o x de infinito é o próprio V de Thevenin. E nós temos ainda isso aqui mais o nosso tensão inicial, depende da história desse componente nesse momento, menos o V de Thevenin novamente, elevado à exponencial de menos t sobre R Thevenin vezes a capacitância. Então, essa é a equação final, é a resposta desse circuito com entrada constante para o valor do modelo de Thevenin, um valor determinado de corrente de tensão de entrada e o nosso RTC, que é a nossa constante de tempo aqui caracterizada. Nós podemos interpretar essa saída de várias formas. Uma forma clássica de interpretar essa saída é assumir que essa solução completa, que é o nosso V de t, que a gente chama de completa, ou seja, nós estamos com a solução absoluta aí do circuito para t maior que zero, ela é decomposta em uma solução que é chamada de regime de resposta permanente, uma resposta permanente, mais uma resposta transiente ou transitória. Essas duas componentes, elas formam a resposta completa. Se a gente pegar exatamente esta equação e colocar aqui embaixo, nós temos que a resposta completa, que é o nosso V de t, vai ser dado por uma resposta permanente, que é o próprio V de Thevenin, ela não muda, mais uma componente que vai, com o tempo, desaparecer. Se a gente observar esse valor de V de zero menos V de infinito elevado a menos t sobre R
RTC, a gente observa que ele vai, na medida que o tempo vai desenvolvendo, ele vai tendo uma amplitude menor, até que em determinado tempo ele passa a ser insignificante. Então, a resposta permanente é a nossa componente de Thevenin, e a resposta transitória está associada a esta outra parcela que desaparece com o tempo. Mas essa não é a única forma que nós temos de poder explorar a nossa equação. Nós estamos falando que a matemática é a nossa base. Aqui nós estamos colocando elementos a mais para interpretar a nível de engenharia o que está sendo efetivamente estudado. Uma outra forma aqui, ó, se a gente desenvolver essa equação, o nosso V de t passa a ser V de Thevenin mais V0 é de menos t sobre RTC mais menos V de Thevenin. Este V de infinito aqui a gente pode substituir naturalmente por V de Thevenin. Apesar de eu ter colocado infinito, poderia ter colocado V de Thevenin. Então, menos V de Thevenin é de menos t sobre RTC. Se a gente aglutina essa equação de um formato diferente, chamando V de t igual ao nosso V de Thevenin vezes 1 menos E elevado a menos t sobre RTC mais V inicial é de menos t sobre RTC, podemos agora fazer uma nova interpretação para a solução completa. Essa nova interpretação ela se baseia no seguinte aspecto, que a solução completa, que é a mesma da anterior, ela pode ser decomposta em uma resposta natural, que só depende do circuito, independente das entradas, mais uma resposta forçada, sendo que essa última depende das entradas. Então, nosso V de t é dado por resposta natural, onde nós temos aqui o nosso VO, que é a condição inicial do circuito, menos um decaimento, dado por RTC, mais uma resposta forçada, onde você observa que ela não depende da condição inicial. Ela só depende do próprio circuito, obviamente, e da entrada desse circuito. Então, a resposta que é forçada pela excitação que está se aplicada no circuito. Essa forma nos interpreta aqui que a resposta natural é nativa ao circuito e suas condições iniciais, seria a solução da equação diferencial, a solução homogênea da equação diferencial, e essa resposta forçada ela está associada a uma entrada particular. E nós temos a solução particular das equações diferenciais. São duas formas de interpretar o resultado que se estende para circuitos de ordem superior e que nos permite entender melhor, compreender com mais propriedade a dinâmica dos nossos circuitos envolvidos. O que temos aqui? Um circuito para resolver e aplicar todos os conhecimentos que nós desenvolvemos até o presente. Um circuito de primeira ordem. E assim vamos buscar esse equacionamento. Quais são os passos aqui? Nós precisamos encontrar as condições iniciais, o modelo de Thevenin. Para isso nós temos um modelo de solução de circuito de primeira ordem e podemos efetivamente identificar essa solução. Então o primeiro passo aqui vai ser buscar a condição inicial. Quando a gente estiver em circuitos de ordem superior, nós vamos buscar as condições iniciais. Como é que é esse circuito aqui? No tempo t0-, essa chave está fechada. Assim, o presente circuito ele tem a seguinte representação. Uma fonte aqui de 8 volts, a nossa resistência de 10K, a chave está fechada, esta outra fonte aqui está presente, já que a chave está fechada,
E o nosso indutor, o nosso capacitor, se encontra aqui neste bracinho intermediário. Temos aqui 8 volts nessa tensão, 10K nessa resistência, 2 microfarads aqui presente e 2 volts aqui. Temos também que descobrir naturalmente o nosso valor de V de 0-. Esse circuito ele tem uma equivalência. Nós sabemos que a chave está fechada. Tem uma equivalência onde nós podemos deduzi-lo que ele está com o seguinte formato. Essa fonte de tensão permanece. Aqui nós temos a resistência. Obviamente temos um curto-circuito ali, já que a chave está fechada. A próxima fonte está presente, exatamente pelo fato dessa chave estar fechada. E o nosso modelo para o capacitor, nesse tempo t de 0-, já que ele foi colocado nesse circuito há muito tempo atrás, e ele se encontra em regime permanente, vai ser um modelo de um circuito aberto. E aqui nós temos o nosso circuito. V de 0-. Como os valores das tensões aqui são 8 volts e aqui é 2 volts, e essa tensão particularmente ela está em paralela com o valor desse capacitor, nós podemos deduzir que a tensão no capacitor não muda instantaneamente. Logo, V de 0, que vai ser também V de 0+, é igual a V de 0-, que não passa de 2 volts, que é a tensão aí apresentada. E o que acontece para T maior que 0? Em T maior que 0, o nosso circuito muda. O nosso circuito agora ele tem essa chave abre. Ao abrir essa chave, o nosso circuito passa a ter a seguinte representação. Observem que neste nosso modelo nós podemos aqui enxergar claramente que a saída daquela fonte faz com que a gente já tenha o modelo diretamente o modelo de TVNAND. Esse RT aqui é 10K, o nosso V de TVNAND é igual a 8 volts, o nosso capacitor tem um valor de 2 mF e o nosso objetivo é encontrar o valor dessa tensão a qualquer tempo. Para fazer isso, podemos nos espelhar nos conhecimentos construídos no decorrer do presente capítulo. O que nós sabemos? Nós sabemos que este circuito, que nós já resolvemos, ele tem a seguinte equação diferencial. dV dt mais 1 sobre RTC, V, é igual a V, no caso de TVNAND, dividido por RTC. Sabemos que temos uma condição, uma constante de tempo, que é um tal dado por RTC, da solução da equação de primeira ordem, aonde é exatamente esse RTC. Aqui, particularmente, vai ser 10 vezes 10 a terceira, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Daqui podemos tirar que o tal tem um valor de 20 vezes 10 a menos 3, ou 20 milissegundos. Sabemos também que o valor da tensão inicial é igual a 2 volts, já que foi dado ali como condição de contorno. E o nosso valor de tensão no infinito, quando esse circuito aqui entrar em regime e esse capacitor aqui estiver carregado, nós não teremos corrente atravessando por ele. Logo, a tensão do infinito vai ser a própria tensão de TVNAND, que é dado por 8 volts. Dito isso, nós podemos agora aplicar a nossa solução, que nós já desenvolvemos nos slides anteriores, para esse circuito, onde a tensão de saída é igual à tensão de TVNAND, mais a tensão inicial menos a tensão de TVNAND, exponencial de menos T sobre RTC. Substituindo, V de saída vai ser igual a V de TVNAND, 8 mais tensão
inicial, 2 menos 8 vezes E de menos t sobre 20, considerando que o nosso tempo está em milissegundos. Trabalhando mais um pouquinho, V de t é igual a 8 menos 6 E de menos t dividido por 20, naturalmente para t maior que zero. Mas a pergunta, é isso que ele quis? Nós fizemos tudo isso sem ver a pergunta. Ele pergunta assim, qual é o valor da tensão no capacitor no tempo de 50 milissegundos? Primeira coisa que a gente devia ter visto, a gente saiu resolvendo sem ver a pergunta. Mas a pergunta é qual o valor dessa tensão no tempo t de 50 milissegundos? Ainda bem que nós fomos para o caminho certo. Porque em t igual a 50 milissegundos, o valor V de 50 é igual a 8 menos 6 E de menos 50 sobre 20, considerando naturalmente que o tempo está em milissegundos. Então, esta é a nossa resposta do circuito em questão.